A pessoa que não vive a palavra de Deus não tem o Espírito de Deus dentro dela. Essa pessoa é uma enganadora no mundo espiritual. Ela não consegue livrar ninguém e nem ela mesma está salva. Ela faz mal a si própria. O verdadeiro servo de Deus é aquele que ouve a palavra, obedece independente da situação. Ele escolhe manter-se na direção dada pelo Senhor. E ele é agraciado por Deus. De uma coisa você pode ter certeza. Se tem um setor na sua vida em que Deus não está operando, é porque naquele setor, naquele âmbito, você não está reconhecendo Deus, não está agindo conforme Ele manda. Pode ter certeza que Ele quer te abençoar, mas Ele não está operando porque você não está dando condições para Ele agir. Às vezes a gente está quase 100%, mas tem uma coisinha que não vai bem. A gente sabe lá no fundo que aquilo está errado, mas nós gostamos daquela coisinha errada. Nós então não damos importância ao que diz a palavra de Deus. E o que acontece? Ficamos sem a bênção. No Provérbios capítulo 14, no versículo 25, tem uma mensagem importante que eu gostaria de transmitir para você e que vai te ajudar bastante. Diz assim: a testemunha verdadeira livra as almas. Preste atenção, a palavra de Deus ela tem esse poder. Nós fomos constituídos por Jesus como suas testemunhas. Testemunhas daquilo que ele veio fazer e fez. Está escrito em Atos capítulo 1, versículo 8: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas. Então preste atenção, Jesus é Deus com o Pai, mas Ele deixou a sua glória e veio para este mundo para se oferecer em resgate das nossas almas e nos livrar da condenação eterna. Onde é que está escrito isso? João capítulo 1, no versículo 1 ao 3. Diz: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Isso é, desde o princípio era a palavra. A palavra de Deus estava com Deus, era o próprio Deus. Estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, da palavra, e sem ela, ou sem ele, Jesus, nada do que foi feito se fez. No versículo 14 diz: o verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra de Deus se materializou como um ser humano e habitou neste mundo. Isso aconteceu para se cumprir o plano da salvação, porque senão até hoje nós teríamos de estar sacrificando animais. Cada vez que cometêssemos um pecado, teríamos que sacrificar um animal que não tinha nada a ver com isso. E Deus não se agradava disso. Está escrito em Hebreus capítulo 10, versículo 5 ao 7, pelo que entrando no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. Deus preparou um corpo humano para a sua palavra, que é Jesus, porque ele não tinha prazer nos sacrifícios. Está escrito no versículo 6, não te deleitaste em holocaustos e oblações pelo pecado. Então eu disse, eis-me aqui para fazer, ó Deus, a tua vontade. No princípio do rolo está escrito de mim. Jesus veio para fazer a vontade do Pai. Ele disse em João 6, versículo 38, porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que eu não perca nenhum de todos aqueles que ele me deu, mas que eu o ressuscite no último dia. É disso que nós somos testemunhas.
Porquanto essa é a vontade de meu Pai, disse Jesus, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Alguém pode dizer, mas como é que eu vou ver o Filho de Deus? Como é que eu posso ver Jesus hoje para que eu creia nele e receba a vida eterna? Ele disse, todo aquele que vê o Filho e crê nele terá a vida eterna. Mas como é que eu vou ver Jesus? Como é que eu posso vê-lo? Você vai ver Jesus não na forma humana, porque ele já não está mais neste mundo. Nós vemos Jesus quando nós lemos a Bíblia ou ouvimos a pregação da palavra, porque Jesus é a palavra de Deus que se fez carne, o Verbo que se fez carne. Então, quando eu leio e dou ouvidos, atendo a palavra de Deus, eu estou vendo Jesus. E se eu ver, ou melhor, ouvir a palavra e crer nela, eu terei a vida eterna. Essa é a promessa de Deus. Deus não quer que ninguém se perca. E eu e você também não deveríamos desejar que ninguém fosse para o tormento eterno. Claro que há pessoas que estão fora do nosso alcance, mas aqueles que estão dentro do nosso convívio, a estes nós devemos testemunhar da palavra de Deus. Nós devemos sempre orar pedindo a Deus que nos dê uma oportunidade para levar a mensagem para um parente, um vizinho, um amigo, uma pessoa conhecida, enfim. Nós temos que fazer a nossa parte, principalmente dentro da nossa casa, entre os nossos familiares. Nós fomos feitos testemunhas de Cristo para livrar almas da perdição. Diz aqui no provérbio que estamos estudando, que é o 14, versículo 25, a testemunha verdadeira livra as almas. Mas nós só vamos conseguir isso se formos uma testemunha verdadeira. E nós mostramos isso não só com o nosso comportamento, mas principalmente vivendo em santidade. Nós temos que ser pessoas santas, temos que nos portar como verdadeiros filhos de Deus, dentro e fora de casa. Não podemos dar um mau testemunho. Os nossos familiares, amigos, vizinhos, só vão nos dar ouvidos se eles verem a presença de Deus em nós. E isso só vai acontecer se nós estivermos vivendo a palavra de Deus. Aí, verdadeiramente, todos irão ver Deus em nós, porque Ele verdadeiramente estará habitando em nós. Foi isso que ele disse em João 14, 23. Se alguém me amar, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos a Ele e faremos nele morada. Mas aquela pessoa que não vive a palavra, ela não tem o Espírito de Deus. Não tem Deus morando nela. Então, ela é uma testemunha falsa. Quando surge um problema, ao invés de confessar a palavra de Deus, ela age como uma pessoa incrédula. Fala e se comporta como as pessoas que não conhecem a Deus. A segunda parte desse provérbio que nós estamos lendo diz, mas o que fala mentiras é enganador. A pessoa que não vive a palavra de Deus, não tem o Espírito de Deus dentro dela, essa pessoa é uma enganadora no mundo espiritual. Ela não consegue livrar ninguém, nem ela mesma está salva. Ela faz mal para si própria. Diante de qualquer problema, ela teme, treme, porque se deixa espantar pela poeira que o diabo levanta. Ela se aterroriza com o quadro que o diabo pinta diante dela. Vêm as lutas, vêm as dificuldades, vêm os problemas, ao invés dessa pessoa se firmar naquilo que a palavra de Deus diz e mandar o mal embora da sua vida, ela se deixa abater, ela se desespera e acaba sendo derrotada. Essa pessoa não tem capacidade para ajudar ninguém a se livrar da perdição, e nem ela própria está livre. E eu vou te dizer uma coisa, se a vida aqui está ruim, imagine como vai ser na eternidade. Que Deus tenha misericórdia. Procure ser essa pessoa que Deus quer que você seja. Busque conhecer cada vez mais a palavra de Deus. Creia nela, creia em Jesus e você será uma pessoa abençoada. Se esforce para ser uma testemunha fiel e quando vier a dificuldade, o problema, seja ele qual for, não tenha medo. Fique firme, porque Deus não mentiu no passado, não mente hoje e não vai mentir nunca. Aquilo que a Bíblia declara é verdadeiro. E vai se cumprir na sua vida se você não se deixar levar pelo medo. Faça como Davi. Ele disse, no dia em que eu temer, hei de confiar em ti. Em Deus
cuja palavra eu louvo. Em Deus ponho a minha confiança e não terei medo. Faça isso e você vai vencer. Antes de orar, eu vou responder a pergunta do vídeo anterior. A pergunta foi: onde nasceu Jesus de Nazaré? Jesus nasceu em Belém da Judéia. Está escrito em Mateus capítulo 2, versículo 1. Agora eu vou deixar uma outra pergunta para você me responder nos comentários do YouTube ou do Facebook. Lembre-se de colocar também nos comentários o seu primeiro nome, o nome da sua cidade, que é para eu incluir você nas orações. Eu sempre peço uma bênção especial para a pessoa que participa do meu canal no YouTube. A pergunta é a seguinte: Jesus era filho de Maria. Quem era o pai de Jesus? Entendeu, né? Então no próximo vídeo eu respondo isso. Não esqueça de colocar nos comentários o seu primeiro nome e a sua cidade, ok? Vamos orar agora. Pai, eu entro em oração em favor dessa pessoa que está precisando de um socorro urgente, de uma bênção especial. E peço, visita ela agora e conforta esse coração que está triste, abatido, desesperado, angustiado. Livra essa pessoa, Pai, e dê a ela o que ela necessita. Abençoa a vida sentimental, essa pessoa que está ficando para titia, ajuda ela a encontrar a sua metade. Essa outra que não consegue um emprego, não consegue sair das dívidas, oh meu Deus, abençoa a vida financeira dessa pessoa. Ela tem um sonho, ela tem um desejo, mas não consegue se realizar. Pai, eu vou usar a autoridade que tu me deste. Em nome de Jesus, eu amarro aqui na terra e também no mundo espiritual todo problema que tem se levantado contra essa vida. Eu proíbo de continuar, quebro todo o mal agora, estou amarrando o espírito de inveja, o espírito de olho grande, o espírito de contenda, o espírito de enfermidade, seja ele qual for, e todo o espírito de amarração que tem impedido essa pessoa de se realizar na vida, eu mando que saia dela agora, desapareça para nunca mais voltar. Em nome de Jesus, está expulso todo o mal, seja abençoado para a glória de Deus. Amém.